Você já pesquisou sobre medo? Já deu um Google no medo? Aí deu uma googada no medo? Bom, se a resposta for sim, saiba que você não está sozinho. O produtor vai colocar aqui para vocês verem o gráfico dos últimos de busca sobre medo e insegurança nos últimos 30 dias. E como você pode perceber, tem uma variação, né? Às vezes sobe e desce, mas a tendência mais recente é de crescimento, ou seja, as pessoas têm procurado mais sobre medo e insegurança. E isso acontece não é à toa, né? Porque o medo ele é uma emoção básica que está em todos nós, presente na nossa vida. E é um mecanismo nosso de proteção, mas também ele pode atrapalhar bastante, né? Quem nunca foi atrapalhado por um medo ou por uma insegurança nessa vida, né? Então, no episódio de hoje, o Tempo Próprio Responde, a gente vai responder as perguntas que vocês fazem no Google através da ciência. Então, vamos lá. Então, qual a diferença entre medo e fobia? É uma pergunta muito interessante, né? Porque fobia, na verdade, já é algo patológico, tá? Então, é uma ansiedade extrema. Então, a gente, na verdade, é o diagnóstico em psiquiatria mais prevalente. Isso é uma curiosidade. As pessoas acham que é depressão, ansiedade. Não, é fobia. E é uma fobia simples, né? Então, o que é a fobia simples? É quando eu tenho um medo muito grande que me paralisa, que me impede de entrar em contato com uma coisa em específico. Por exemplo, aracnofobia, né? Que é um medo gigante de aranha. A minha filha, por exemplo, ela tem um banheiro que ela não vai porque uma vez ela viu uma aranha no banheiro. Então, ela não consegue enfrentar isso. É um medo, mas assim, precisa de tratamento para essa fobia? Não necessariamente, porque o quanto isso vai atrapalhar no dia a dia. Agora, uma fobia, por exemplo, de lugar aberto. Sim. Que a gente chama de agorafobia. Tem um nome, né? Agorafobia é um lugar aberto, sim, ou que você acha que possa ser difícil de sair. E pode estar presente junto com a síndrome do pânico. Já aí é um quadro que é complicado, porque você não vai conseguir sair de casa. Então, é aquela coisa que, né, atrapalha a existência, atrapalha a convivência com os outros, atrapalha estar no mundo de uma maneira em geral. Exato, ao passo que medo não é patológico. Medo é uma emoção base, faz parte da nossa existência, pode ser protetor, porque aí evita que a gente se exponha a riscos desnecessários, mas pode, quando exagerado, aí a gente pode chegar até o grau de fobia, aí gera prejuízos. E vamos fazer uma diferenciação entre agora o pânico? Sim. Existe crise de pânico e existe síndrome do pânico. A crise do pânico, quando a gente fala, tive uma crise de pânico, geralmente é um episódio paroxístico, a gente fala, um episódio de um aumento agudo, um pico da ansiedade, em que eu vou ter sintomas físicos. Então eu vou sentir meu coração acelerar, eu vou sentir dificuldade em respiração, né? Então o ar não entra, ou eu vou começar a ficar taquipneico, né? Então respirar rápido demais, eu vou começar a ter sudorese nas mãos, uma sensação até de que eu vou enlouquecer, ou de que eu vou morrer. Então, isso é uma crise de pânico. Quando eu começo, eu tenho uma crise de pânico em determinado lugar, e eu começo a evitar situações nas quais eu possa ter crise de pânico. Então, por exemplo, eu tive uma crise de pânico dentro do carro, e aí, a partir daí eu começo a não andar mais de carro. E aí depois eu começo a não sair de casa por muito tempo, ou não sair desacompanhado. E aí eu vou me retraindo na vida com medo da crise, com medo das situações que gerem a crise. Aí a gente está falando de uma síndrome do pânico. E aí, como é que a gente vence o medo? Vamos lá.
Pergunta muito comum, né? Eu falo que é em pequenos passos. Então, a primeira coisa é você reconhecer como é que é o medo em você, o que está acontecendo com você, do que você tem medo, como que o medo funciona em você, como é isso corporalmente. E aí fazer pequenas variações disso, né? Pequenas exposições e de preferência quase que controladamente, né? Para que bem controladas, para que elas sejam bem sucedidas. E aí não é fazer uma pequena exposição e falar, bom, agora eu vou para o próximo passo. É uma pequena exposição, várias vezes esta pequena exposição, até que você se sinta completamente seguro, aí você vai para o próximo passo, né? E aí é bem pequenininho mesmo, assim, passinhos muito pequenos. A gente deu várias estratégias, a gente falou muito sobre isso, no episódio que a gente fez mais extenso, sobre medo e insegurança. Ter medo é bom ou é ruim? Medo é bom. Por incrível que pareça, o medo é muito bom para nós. Mas, de novo, né? Depende da intensidade e da duração. Então, o que é quando ele é funcional, quando ele é disfuncional? O medo ele é um fator protetivo, a gente precisa dele para a gente proteger. Né? É bom que quando eu esteja na rua sozinha à noite, uma rua escura, e tenha alguém estranho venha andando atrás de mim, que eu tenha medo para que eu possa me proteger disso. Né? Então o medo ele tem uma função bem importante para nós. Agora, se ele está atrapalhando a nossa convivência, a nossa ocupação nos lugares, o nosso trabalho, as nossas relações, de uma maneira em geral, né, se ele está sendo disfuncional na nossa vida, está atrapalhando a nossa existência, aí ele é ruim e a gente precisa de ajuda. E a insegurança é um sinal de baixa autoestima? Não. Ai, né? Pode estar associada a baixa autoestima, sim, claro. Uma pessoa que tem baixa autoestima tende a ser mais insegura, sim. Isso é verdade. Agora, eu ter insegurança, eu tenho insegurança em relação a várias coisas na vida. Isso não significa que eu tenha baixa autoestima, né? É porque não ter insegurança nenhuma também, eu acho que pode até parecer um pouco falta de humildade, ou então, tipo, uma coisa, não ter insegurança, um ego meio inflado. Não tem nem a ver com ter, é perigoso. Perigoso, né? É um ego mais inflado, né? Então, eu acho muito difícil uma pessoa não ter insegurança. Quando não tem, é patológico. Né? Então, é isso que a gente está falando. Quando uma pessoa não tem nenhuma insegurança na vida, isso é patológico. É aquela pessoa que você fala, opa, acho melhor eu não ficar perto. Porque, assim, se ela não... Né? Vai me engolir aqui. Então, acho que tem isso. E tem terapia para insegurança? Temos terapia, né? Acho que a terapia ela ajuda muito nas inseguranças, principalmente nessas. Eu falo que é o seguinte, né? A insegurança que ela não é patológica, é bom que a gente mantenha ela. Alguma poetisa, não sei se Cora Coralina, alguma delas que dizia, né, que é bom que a gente não se livre de todos os nossos defeitos, porque a gente nunca sabe em qual deles a gente se apoia. Né? Bom. Então eu acho que a insegurança é uma dessas coisas, né, que a gente precisa também, que é bom, não é ruim para nós. Sim. Então a gente tem mania de colocar as coisas como boas ou ruins, fazer julgamento de valor, né, disso. E na terapia a gente vai entender o que é funcional, o que é não funcional, qual que é a insegurança boa, qual que é a insegurança ruim. Sim, o que te faz bem, o que não quais, te faz. Quais são as estratégias que a gente tem, né? Agora, tem uma ampliação também dessa pergunta, né, de terapia para insegurança, de se teria como dominar a insegurança ou o medo. Aí eu acho que assim, dominar eu acho muito forte, né? Complexo. Eu acho que eu posso aprender a lidar. Aquilo pode não me paralisar. Isso não significa que que a emoção, que a sensação não exista. Exatamente. Eu aprendo a responder
melhor. E pode ser, sim, que aconteça de eu ter medo de uma determinada coisa e à medida que eu vou trabalhando com aquilo, eu vou perdendo este medo. Sim. Mas não significa que eu vou perder o medo de uma maneira injusta. Eu nunca mais vou ter medo de nada nesta vida, eu nunca mais vou me sentir inseguro. Isso não existe. Esses estados não existem. Então, essa coisa de dominar, eu vou ser sempre feliz, eu vou ser sempre triste, eu vou ser sempre corajoso. Isso não existe. Né? Eu acho que é importante a gente aprender a lidar com esses estados desconfortáveis de humor, de emoção, de sensação. Então, aí a atividade física ajuda com insegurança e com medo? Conte pra nós como é que funciona a atividade física com insegurança e com medo. Atividade física, para mim, é um recorte, né, da vida. Então, na atividade física, a gente vai experimentando. Não, e a gente vai fazendo experimentações ali também, né? Mas é uma analogia da vida, eu acho. Porque na medida que eu me sinto mais autoeficaz, mais confiante, às vezes até fisicamente, eu transfiro isso pro emocional, pro mental, né? Então, também, voltando pro termo desconforto, né? Tem os desafios ali da atividade física que a gente vai lidando, a gente vai aprendendo, né? Uma das coisas importantes que a gente tem da atividade física é, por exemplo, eu entender que nem todo sinal do meu corpo é que eu estou morrendo, né? Às vezes aquele batimento que sobe, ele pode ser entendido de uma outra forma, pode ser falar, nossa, que legal, o batimento cardíaco subindo aqui porque eu estou me colocando em ação, né? Sim, você muda a forma como você interpreta um sinal do teu corpo. Exatamente. E quando que eu preciso procurar por ajuda em caso por causa de insegurança, por medo? A gente sempre fala, né, o que é patológico, quando que eu procuro ajuda? Quando eu estiver incomodando, né, quando eu estiver atrapalhando a vida, atrapalhando as relações. Então, sempre que for, né, a gente fala disfuncional nesse sentido. Quando eu estou restringindo a minha existência, quando a minha vida está ficando de alguma maneira restrita por alguma coisa, então é bom que eu procure uma ajuda. Sim, exatamente. E é isso, o medo e a insegurança, eles fazem parte da experiência de ser humano. E entender isso já é um passo muito importante, porque não é um defeito. Né? Então não é um sinal de baixa autoestima, não é que você tem baixa autoestima porque você se sente inseguro de falar para muitas pessoas. Não é uma característica sua. E então isso já é importante porque você diminui essa autocrítica elevada em você. O medo, mais uma vez, ele nos protege e nos alerta. Então ele tem o seu papel importantíssimo na nossa evolução e na nossa perpetuação como espécie. Agora, quando ele começa a tomar conta da nossa vida e nos paralisar, a gente se sente dominado por isso, e até frustrado por não conseguir fazer coisas que a gente gostaria, aí está na hora de parar e procurar ajuda para lidar melhor com essas sensações e emoções. Exatamente. E aí, se você se identificou com o que a gente falou aqui, saiba que você não está sozinho, lembra do gráfico lá, e comenta com a gente aqui o que você achou, que situações você tem medo, ou se você já teve um medo que te prejudicou e você conseguiu lidar com isso, que estratégia que você usou, e não deixe de conferir o nosso vídeo da última terça-feira. A gente fala de forma mais aprofundada sobre o medo e a insegurança. Bom, se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha e continue comentando, continue perguntando pro Google, mas também aqui com a gente. Compartilha com a gente a sua experiência, a sua vivência e também as suas dúvidas, porque a sua dúvida pode ser de outras pessoas também. Você pergunta e a ciência responde.